Então, hoje é o nosso último dia de aula, né? Foram 4 encontros, eu acho que muito interessantes. Eu acho que o Vanderlei falou de muitas coisas que talvez a gente não se desse conta, né? E eu acho que a aula de hoje também vai ser uma aula de encerramento, uma aula muito importante. Eu agradeço a todos que participaram, né? Que estiveram aqui conosco. E é isso, estou feliz porque o curso aconteceu e eu espero, Vanderlei, que você esteja satisfeito e que a gente possa fazer mais cursos, né? Que a gente possa pensar outros temas para a gente, né, pensar, ajuda a gente a pensar, ampliar um pouco mais o pensamento que ali é tão pequeno às vezes, né? Então é isso, está dada a palavra para você e eu só te agradeço. Né? Vocês são pessoas de muita sorte. A primeira questão para combater o fascismo é claro, é evidente que é saber como o fascismo age. E vocês ganharam um manual perfeito de como é que age o fascismo no relatório da Polícia Federal. A Polícia Federal faz um tratado muito bem feito, muito completo, sobre a forma como o fascismo agiu desde muito tempo no Brasil. A gente vem falando que essa relação do fascismo no Brasil ela é bem antiga, né? E também apareceu como bem antiga no relatório da Polícia Federal. Para vocês terem uma ideia, a, o chefe de gabinete do Silvio Frota foi nem mais nem menos o grande fascista da Revolução de 64. Eu já disse que, a, revo- que a ditadura militar de 64 não foi fascista, mas o Silvio Frota era fascista. Ele chamou os generais para poder para poder derrubar o Geisel e assumir o poder, porque o Geisel estava querendo a tal da abertura ampla, geral e restrita. Então, e aí o Geisel colocou um soldado de um lado do aeroporto e o Silvio Frota estava do outro lado do aeroporto. Quando os generais chegavam para a reunião, o soldadinho falava: Olha, tem reunião com o presidente agora. Resultado, ninguém foi na reunião do Silvio Frota e todo mundo foi na reunião do presidente. Quando os generais estavam sentados na mesa, o Geisel chama o Silvio Frota e diz: Você está demitido. E foi assim que acabou a participação do Silvio Frota na ditadura militar. Muito bem, quem que era o chefe de gabinete do Silvio Frota? Quem? General Heleno, Deus nem me mais livre. nem menos do que o general Heleno. Desde aquela época, esse sujeito e muitos outros da mesma laia estão arqui, é, é, arquiteturando, se é que a palavra existe, é, e desde aquela época, um núcleo fascista muito forte vem se desenvolvendo no Brasil. Mas o relatório da Polícia Federal não vai até esse ponto, mas vai até, por exemplo, a crítica que os fascistas fizeram sobre as eleições. A ideia de que as eleições eram deturpadas, de que as urnas eram corrompíveis, etc, etc, etc. Lembre-se que esse processo aconteceu no início do governo Bolsonaro. É possível perfeitamente dizer, e o relatório da Polícia Federal sabe, aponta com clareza isso, que desde ali
o golpe vinha sendo articulado desde o começo do governo Bolsonaro, portanto, desde antes dele assumir a presidência, portanto. E então, é, eis aí um manual completo de como agem os fascistas, pelo menos no Brasil. A Polícia Federal encontrou seis núcleos e investigou seis núcleos. É. Primeiro, o núcleo de desinformação e ataques ao sistema eleitoral, que eu acabei de falar. Desinformação é uma das formas mais claras, mais usadas, mais é, 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 aplicadas o tempo todo pelo fascismo. O fascismo trabalha com a ideia da desinformação. Uhum. Lembre-se, do ministro da propaganda de Hitler, quando ele dizia que falha uma verdade durante 100 vezes e ela vai se transformar, falha uma mentira durante 6 vezes, 100 vezes e ela vai se transformar numa verdade. Né? Mark Twain tem uma frase que eu gosto muito, Mark Twain, diz o seguinte: a verdade dá a volta ao mundo, enquanto a mentira tenta amarrar o sapato. E é fundamental isso, é fundamental a articulação da mentira pelo fascismo. Né? E vai por aí afora os núcleos todos que foram descobertos e investigados pela Polícia Federal. Nesse relatório, esse relatório ele foi publicado na íntegra na Folha de São Paulo de hoje. As 884 páginas estão lá. Então, se você tem ali um manual completo de como agir, como agiu o fascismo de maneira geral e como agiu particularmente o fascismo no Brasil, capitaneado sob a direção de Bolsonaro. Isso também fica muito claro no relatório. É, eu tive que ler muito mais páginas para poder saber como é que eles agem. No Brasil, vocês têm muita sorte e basta ler um relatório só, embora tenha 884 páginas. Bom, então, agora diretamente na questão da aula de hoje. A primeira, a primeira formulação da aula de hoje é essa: entenda como o fascismo age. É preciso compreender como ele age para poder combatê-lo. E é impressionante como a forma de ação do fascismo é idêntica. É como se fosse um papel carbono de uma para outra, para outra, para outra, para outra. Os vários fascismos que se fortaleceram e ou os que tomaram o poder sempre agem da mesma maneira. Muito bem. E agora, como é que se combate o fascismo? A primeira questão é, é a seguinte, dois pontos. Não deixe o fascismo entrar em você. O fascismo ocupa seres humanos comuns. Não precisa ser um monstro para se tornar um fascista. Não precisa ser um criminoso para se tornar um fascista. E como é que você vai impedir você mesmo de flertar ou de caminhar para o fascismo? A primeira questão é a crença no ser humano. A descrença, a desconfiança no ser humano é a porta de entrada para o fascismo. É o lugar de onde o fascismo parte, né? E a confiança no ser humano
E a crença no ser humano, por sua vez, é uma excelente forma de combatê-lo. Combater na tua cabeça, combater na tua ideologia, mas também combater com os teus pares. A titia que fala que o ser humano não tem jeito mesmo, que não adianta, que ninguém tem vergonha na cara, que não adianta que por mais que se faça, não se vai se conseguir melhorar a vida das pessoas, porque o ser humano não presta. É preciso combater primeiro combater a descrença no ser humano e em você mesmo, e também combater a descrença no ser humano em todos os outros, inclusive no outro escrito, inclusive na mídia, inclusive nas várias manifestações que a gente tem nos dias de hoje. Vai lá dar uma olhada no Facebook, vai lá dar uma olhada no Instagram, vai lá dar uma olhada no TikTok, e você vai ver várias e várias e várias descrenças, várias e várias e várias críticas ao ser humano. E isso toma forma muitas vezes patética, né? No Brasil, todo mundo é corrupto. É, é, como se a corrupção fosse um privilégio brasileiro e como se a corrupção atingisse de fato todo mundo. É preciso combater isso. No momento em que isso é dito, no momento em que isso é escrito, é preciso combater a desconfiança no ser humano e professar a crença no ser humano, não é? Essa é a primeira questão que eu quero conversar com vocês. A segunda questão é a crença na história. O que o fascismo faz sistematicamente é desmanchar, destruir, mistificar, mentir sobre a história da humanidade, né? O Bolsonaro, por exemplo, cansou de afirmar que a ditadura militar foi o período mais feliz que o Brasil já teve. Não é preciso ser grande entendido em história ou em política para saber que a ditadura militar foi o pior período que o Brasil já teve. Pior em todos os sentidos, né? E por aí afora, a mentira do fascismo atinge o conjunto da história, né? Em detalhes, em partes extremamente importantes, que são exatamente orgulho da humanidade. O fascismo cuida para que se deturpe e para que a história apareça sob a ótica da descrença, sobre a ótica que o fascismo adora, que é a ótica da morte, que é a ótica da impossibilidade de sobrevivência do ser humano daí por diante, né? É preciso o tempo inteiro recuperar a história. Outra vez para nós mesmos e outra vez nas nossas comunidades. É preciso combater as mentiras que o fascismo faz sobre a história e afirmar com toda clareza o que realmente ocorreu, né? No Brasil, o que aconteceu na ditadura militar, de fato. Na Alemanha, a ideia de que existiam arianos maravilhosos e que foram corrompidos pelo cruzamento com outras raças é uma mentira também deslavada. E cada vez que se recupera a história, se chega mais perto da verdade e, portanto, mais longe
mais longe do fascismo. Nós não podemos conviver com as mentiras sobre a história que o fascismo inventa e que o fascismo usa o tempo inteiro como forma de poder, de exercício da tirania, e daí por diante. E uma terceira crença, crença no ser humano, crença na história e, por último, uma terceira crença importantíssima, a crença na ciência. Vocês já viram o ódio que o fascista tem da ciência, né? É uma frase do Franco que eu gosto de lembrar. Abajo el conocimiento, viva la muerte. Abaixo o conhecimento, viva a morte. Veja o que o Bolsonaro fez com as universidades do país, né? Ele destruiu literalmente o sistema universitário. Eu sou professor aposentado da UNB. A UNB ficou à míngua, sem receber um tostão. E o que se dizia da UNB é que era um bando de vagabundo pelado fumando maconha, né? Que os estudantes ficavam nus em festinhas, enchendo a cara de maconha, e que, portanto, tinham que acabar com isso. A a ideia básica do fascismo é eliminar qualquer possibilidade de uma análise científica. Por quê? Por uma razão evidente. Porque havendo a crença na ciência, a doutrina fascista se torna impossível, porque você vai ter que dizer que negros não são inferiores a brancos, que mulheres não são inferiores do que homens, a, a, que o movimento fascista matou 6 milhões de pessoas na Alemanha. É, imp- é, a- a- o fascismo não pode conviver com a ciência, porque ele não pode conviver com a verdade, e a forma mais acabada, a forma mais perfeita de se conquistar a verdade é exatamente a ciência, né? Então, é incompatível você defender uma doutrina fascista e, ao mesmo tempo, recolher, eh, recolher na ciência a busca da verdade. A ideia de um ser humano superior aos outros seres humanos inferiores é uma ideia que não se sustenta cientificamente, nunca se sustentou cientificamente. Se você acredita na ciência, você, portanto, está contra essa 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 descoberta, entre aspas, do fascismo, de que os brancos são superiores aos negros, de que as mulheres são inferiores com relação aos homens, e daí por diante. Que índio não é gente, que quilombola não é gente, e vai por aí afora, né? Bom, essa é mais uma questão. Todos os estudiosos que combatem o fascismo, nas várias faces que ele apresentou, são unânimes numa questão: nenhum palanque do fascismo, nenhum, nenhuma fala possível e permitida para o fascismo. Em alguns momentos da história, na Inglaterra, quando tinha um comício fascista, e teve um movimento importante no fascismo na Inglaterra, os democratas apareciam com um bumbo, tocava
tocava corneta, batia em tambor para não deixar os fascistas falarem. Por que isso? Porque é impressionante a capacidade do fascista de inventar histórias. Aí a questão da mentira é muito clara, né? O PT, se tomasse o poder, se ganhasse o poder, ele iria dividir a tua casa. A tua casa ia ser ocupada por pessoas pobres, e você não ia poder mais ter a casa sua. O teu quarto ia ser dividido com outras pessoas, a tua casa, a tua comida, daí por diante, não é? É, 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 pega as grandes sacanagens, os grandes terrorismos que o fascismo fez durante esse tempo todo. Vai lá no, no, no X. É, é, todo mundo sabe que o Musk hoje é o cara mais importante na liderança do fascismo mundial. Ele praticamente elegeu o Trump, sim. Se não fosse o dinheirama brutal que ele jogou, o Trump não seria eleito. E olha para ver quando acontece alguma coisa e veja como o fascista reage, né? Fulano morreu assassinado por um grupo fascista. Isso aparece lá nas redes sociais. Aí embaixo tem fascistas dizendo que não, imagina. Isso é mentira. Isso é um complô da imprensa comunista. Isso nunca aconteceu, daí por diante, né? E o tempo inteiro a lógica fica sendo essa, né? Quando teve a prisão quando teve a prisão, não, quando teve a denúncia do golpe que se tentou dar, que aconteceu há 2 meses atrás, vai lá nas redes sociais e vai ver. Mentira. Não, ninguém estava tentando golpe de nada. Eram pessoas que estavam lutando para que o país tivesse sua liberdade, para que o povo. Eles falam em liberdade de expressão, né? É, quando eles mentem, quando eles acusam quem não tem que acusar, daí por diante. Então não pode, não adianta discutir com fascista, não adianta argumentar com fascista, né? Argumente lá com a tua tia, com os teus primos, com, com, os filhos dos filhos de não sei quem, porque agora, quando o sujeito assume a ideologia fascista, não adianta falar nada, não adianta discutir nada, não adianta conversar sobre nada, porque a coisa toda é baseada num mito. A coisa toda é baseada num tirano que é dono de toda a verdade. Eu já disse isso aqui. Ninguém chama. O Bolsonaro não foi chamado de mito à toa, né? E até hoje é chamado de mito, porque é um mito, porque se estrutura como um mito, né? É, é preciso. É preciso, então, ao invés de debater com o fascismo, é preciso calar o fascismo. Isso mas isso é, 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 é antidemocrático, onde já se viu não deixar as pessoas falarem. Falar o quê, cara pálido? Falar que tem que matar negro? Falar que índio não é gente, falar que judeu não é gente,
falar que imigrante tem que ser assassinado quando entra nos Estados Unidos? É isso que você quer ouvir? É isso que você quer discutir? Você vai discutir com um fascista que não tem que ficar matando imigrante? Você vai discutir com um fascista que não tem que matar negro, como está sendo feito cada vez mais, que não tem que se torturar e matar mulher, como tem se feito cada vez mais. Se o marido matou a mulher, sabe por quê? A culpa é dela. Ela fez alguma coisa errada. Ela fez alguma coisa que precisava ser punida. E o homem não agiu de outra maneira que não seja a defesa da própria honra. Ele foi traído pelo vizinho, portanto, ela tinha que morrer. É isso que você quer ouvir? Então não vai discutir com fascista. Não vai discutir com fascista porque é exatamente o que ele vai te dizer, independente de qualquer evidência. Tá? No debate na sociedade perante pessoas que não são nem fascistas nem antifascistas, sim, é preciso debater muito, é preciso conversar muito, mas para o fascista declarado não adianta absolutamente nada uma discussão. A única coisa que você faz com a discussão é dar um palanque para ele e ele tem mais espaço para falar os absurdos que que eles costumam falar e a maneira como eles costumam tratar a verdade, né? Tudo isso, como vocês viram, tá embolado no mesmo problema, né? A descrença na ciência, a descrença na história, a descrença no ser humano, as mentiras aos montes, não é? Compõem o universo fascista que tem que ser combatido. Quando eu falo tem que ser combatido, eu não falo, é preciso deixar claro, combater a cada minuto, combater a cada fala, combater a cada forma de expressão que o fascismo vai assumindo. O fascismo é muito forte, e se a gente não for forte no combate, ele ganha, como ganhou no Brasil na penúltima eleição e como hoje o Trump ganhou nos Estados Unidos, né? Mas vamos continuar. Racismo e fascismo são duas faces da mesma moeda. E o racismo é muito enraizado, o racismo é estrutural. Todos nós, em algum momento, temos alguma coisa de racistas, e você tem uma estrutura racista organizada, atuando no mundo como um todo. Pode variar o alvo do racismo. Nos Estados Unidos, por exemplo, negros são o alvo preferido, mas também são os imigrantes os preferidos, né? Na Alemanha, os judeus eram os preferidos. No Brasil, indígenas negros são também o alvo de escolha, e você tem o tempo inteiro uma luta dos fascistas entronizada dentro da teoria e da forma de lidar com as questões sociais, etc., né? O combate ao fascismo, ele é um combate difícil. Difícil porque ele precisa atingir o micro, ele precisa atingir o cotidiano, das pessoas. Por que que esse negro foi negado nesse emprego? Por que que essa empresa só tem 1% de negro? Por que que nessa empresa nenhum negro assume a direção e a chefia?
Por que que fizeram sinal de macaco para o Vini Júnior no futebol, né? É, 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 é preciso punir esse cara que fez um ataque racista no futebol, né? E o Vini Júnior, por exemplo, está tendo um papel extremamente importante. Quando foram presos os indivíduos que fizeram ataque racista para ele, ele falou o seguinte: eu não é a meu favor, é a favor de todos os negros entre os seres humanos. É, Todos os negros tiveram uma vitória quando esses dois, ou três, ou sei lá quantos foram presos por um ataque racista no futebol. E o futebol, por exemplo, é um território terrivelmente racista. Mas eu sou palmeirense. Quando eu era garoto, eh, ah, os negros eram proibidos de jogar no Palmeiras, né? Reza a lenda, não sei até que ponto é verdade ou não, que o São Paulo foi chamado de pó de arroz porque os negros botavam um pó de arroz no boco, no rosto, para embranquecer para poder jogar, porque senão não era permitido que jogassem, que os negros jogassem. O clube recreativo do Palmeiras impedia a entrada de negros. Isso melhorou muito, mas ainda tem muito por fazer, né? Ainda você ouve, acabamos de ouvir a semana passada, um gerente de relações humanas dizer que não admite negro na sua empresa e que prefere trabalhar com pessoas brancas. Racismo é um combate extremamente importante. E cada vitória que a gente consegue contra o racismo é também uma vitória que a gente consegue contra o fascismo, né? Outra, é, outro combate do mesmo porte, do mesmo quilate, é o combate à misoginia, né? As mulheres são seres inferiores, as mulheres servem para varrer casa e para dar filho, como dizia o Mussolini. Varrendo a casa, você está fazendo mais pela revolução, do que se você combater nas frentes armadas a favor do fascismo, né? O estupro, ele, ele é tolerado, né? O estuprador é perdoado, né? Vocês reparem o quanto que aumentou o feminicídio e a violência contra a mulher depois do Bolsonaro. Uhum. Os números são impressionantes, eu não os tenho agora na cabeça, mas é, ainda hoje você tem o reflexo, você tem é, a, a certeza, a consciência de que se um fulano agride uma mulher, se um fulano mata a mulher, ele não é passível de punição. E está muito ainda, está muito atrasado essa relação com relação às mulheres, assim como a relação com relação ao racismo, né? A misoginia, ela é um polo também de avanço do fascismo, né? A ideia de uma mulher se embelezar, por exemplo, de uma mulher se tornar atraente, por exemplo,
não era permitida por Mussolini. A mulher devia ter ancas largas para poder gerar filhos, para poder fazer italianinhos, para poder fortalecer o fascismo na Itália. Isso é verdade na Alemanha também. eh, e a misoginia ela está sempre presente quando quando hum, quando você está falando de fascismo. É claro que misoginia, racismo, etc., não são privilégios do fascismo, né? É claro que existe misoginia fora do fascismo, racismo fora do fascismo, do fascismo, mentiras, no território político independente do fascismo. Mas no fascismo são as principais armas que são utilizadas. Essa é a primeira questão. E a segunda questão, que eles são porta de entrada para o fascismo. Quando você é racista, quando você é misógino, quando você maltrata as mulheres, elimina a possibilidade de vida civilizada para os negros, daí por diante, você está abrindo a porta para o fascismo. Você está abrindo a chance de votar num fascista quando o fascista fala mal dos negros, quando o fascista fala mal das mulheres. Você lembra do Bolsonaro, que ele falava dos quilombolas, né? Dizendo que os quilombolas, falando em arroba, quando ele falava nos gordos, arroba é um termo que se usa para animal. O que ele estava fazendo era animalizar o povo quilombola. Ora, se você, quem estiver com uma concepção de vida racista, quem tiver achando que negro é inferior, que negro é violento, que negro é bandido, etc., etc., tem mais chance de se aproximar do fascismo. É um combate que a gente precisa fazer durante o tempo inteiro e com toda a força, tanto ao racismo quanto à, à misoginia, né? Até agora nós estamos no negativo, né? Do ponto de vista positivo, é preciso que se mantenha em alto nível, em alto grau, a luta pela democracia e a luta pela igualdade, né? O fascismo sobrevive da desigualdade e o fascismo sobrevive do autoritarismo, implanta o autoritarismo de maneira muito violenta, muito clara. Eu falei do relatório logo no começo da nossa conversa. Dá uma olhada no relatório e veja a tentativa de implantar um governo extremamente autoritário no Brasil. Todo mundo que estudou o assunto está dizendo que seria um governo muito mais violento, mais autoritário do que o da ditadura de 64. A luta pela democracia e a luta pela igualdade entre os seres humanos, portanto, é sempre, necessariamente, uma luta contra contra o fascismo. É uma forma de combater o fascismo. Assim como a luta para combater a desigualdade, né? O nível de desigualdade é, no mundo é enorme. No Brasil, talvez seja ainda maior que na maior parte do mundo, e qualquer tentativa de combate à desigualdade é também uma ação concreta de combate contra o fascismo, né? O fascismo o tempo inteiro ele trabalha com a noção de complacência com a desigualdade.
O mundo é assim mesmo, tem pessoas que são mais inteligentes e se tornam ricas, e as pessoas que são mais burrinhas permanecem pobres. Vai fazer o quê? O mundo é desigual assim mesmo, e pronto, é, está aberta de novo a porta do fascismo. Combater a desigualdade, fortalecer a luta pela democracia, trabalhar politicamente para eliminação dos miseráveis e etc. É, a gente fica ouvindo o Lula repetir a questão do combate à fome, e nós estamos prestes a tirar o Brasil do mapa da fome outra vez, não é? Nós tivemos melhoria, né, na alimentação e nas condições de vida depois que o fascismo foi derrotado, e isso não é qualquer coisa, isso é muito importante. Vai ser muito difícil o fascismo ganhar no Brasil se esse governo democrata permanecer, principalmente se continuar governando em 2026. É, glória ao Uruguai, com a derrota da direita e com a recuperação das condições de vida e de trabalho e de lazer que o Uruguai conquistou pelas mãos, em primeiro lugar, do Mujica, né? Do Pepe Mujica. Ouvir o Pepe Mujica, ler o Pepe Mujica, é por si uma lição antifascista. É por si uma maneira de lutar contra a desigualdade, de lutar pela democracia, de lutar por uma frente ampla capaz de resolver os problemas da humanidade. Não. Por último, a luta é, vocês já devem ter lido Humberto Eco, que fala do ursfascismo, né? Do fascismo eterno. Né? É uma, uma conferência que ele deu, o livro deve ter 20 páginas. Quem não leu, leia, por favor. É, o fascismo é eterno, portanto, o meu trabalho mostrou que uma forma fascista, um modo fascista de atuação já estava presente na Bíblia. Mas não só o fascismo é eterno, a luta contra o fascismo também tem que ser eterna. Uma luta sem descanso, uma luta sem possibilidade de trégua. Em qualquer momento que o fascismo florescer, é necessário combatê-lo. E esse combate ele vai ele vai ser levado durante muito tempo. Atualmente a gente está numa onda fascista extremamente forte, extremamente poderosa, vitoriosa, por exemplo, nos Estados Unidos, vitoriosa, por exemplo, na Argentina, com a vitória de um cachorro morto. eh, eh, Vários governos têm forte tendência fascista, por incrível que possa parecer. Israel é governada por um fascista. Israel que perdeu, que os judeus que perderam 6 milhões de pessoas no Holocausto, hoje são governadas por um fascista e tem uma força fascista importante atuando em Israel através do Netanyahu, né?
Netanyahu, que hoje está com ordem de prisão no mundo inteiro, Netanyahu, que hoje eliminou eh, os palestinos, Netanyahu, que via ideologia fascista, ele ameaça o mundo da Terceira Guerra Mundial. Nós estamos falando, portanto, de uma luta, de um combate eterno, de um combate eterno na tua consciência, porque você precisa evitar em você mesmo a tentação fascista, porque o fascismo é tentador, a ideia de você não conseguir melhorar de vida porque o ser humano é assim mesmo, porque o ser humano não presta, daí por diante. Combater o fascismo em si mesmo, combater o fascismo com o vizinho, combater o fascismo na tua atuação profissional, combater o fascismo nas relações educacionais. E é muito importante, mas é muito importante a luta antifascista na educação. Essa molecada tem que aprender a odiar o fascismo desde o primeiro ano de escola até o doutorado na universidade. Porque é isso que vai poder fazer um combate ao fascismo mais eficiente e diminuir um pouco essa ameaça que está assolando toda a humanidade até agora. Nós tivemos em São Paulo um Marçal, né, que é um fascista claro, definido, explícito, né, e que muito pouco não leva ao governo de São Paulo. Ah, Nós temos ainda um bolsonarismo lutando para sobreviver, né? Por sorte vai ser preso, eu tenho a certeza que vai ser preso em breve, mas que está aí, que está forte, que está organizado, e que tem muito dinheiro. Vide o dinheiro que o Musk jogou para a defesa do fascismo e que vai continuar jogando para a defesa do fascismo, inclusive para encher o saco e perturbar a nossa luta pela liberdade no Brasil. É uma briga eterna e é uma briga que vale a pena, porque é uma briga que preserva o ser humano, é uma briga que preserva a nossa consciência, é uma briga que elimina a violência e é uma briga que nos torna mais humanos e, portanto, mais felizes. Era isso que eu queria discutir com vocês hoje.